Muito obrigado. Celso Amorim, e eu gostaria também de agradecer à Fundação Persio Abramo, o seu presidente, diretor-geral e também o Milagre Scrati, que organizou a minha vinda. Eu também agradeço ao Instituto Lula e seu diretor, o Sampaio, e, é claro, o PT. Bom, as eleições presidenciais vão acontecer agora, muito em breve, e os candidatos mais populares, o candidato mais popular da esquerda foi preso, está na cadeia por acusações sem muito respaldo. Nós temos um pedido de tribunais internacionais que pedem que esse prisioneiro seja liberado e que lhe seja dada a oportunidade de concorrer como presidente. O Tribunal Brasileiro reagiu e falou sobre soberania nacional e confirmou que o candidato não está elegível nessas eleições. Você acha que essa é uma história comum? Mas, na verdade, é uma história do Senegal, do meu país. O Senegal importou duas coisas do Brasil. A Bolsa Família, para acelerar a luta contra a pobreza, e a maneira judicializada de se ajustar uma campanha eleitoral. Então, o que está acontecendo no Brasil agora é extremamente importante para nós na África, porque se isso funcionar aqui, muitos países africanos vão usar o poder judiciário para arbitrar as concorrências eleitorais. E é por isso que um resultado positivo a esse problema no Brasil é de extrema importância para muitos países africanos e para muitos ativistas africanos. Bom, tudo isso dito, já que eu sou um otimista irrecuperável, eu gostaria de compartilhar com vocês 6 pontos. Chama a vida e morte da democracia. E, basicamente, observa a democracia num período longo de time para a gente ter perspectivas quando a gente vê essas crises e esses ataques à democracia. A democracia hoje, eu acho que é uma aspiração global. Venezuela, nos Estados Unidos, em qualquer país onde eu já estive, eu já encontrei pessoas comuns. Na campanha com a Anistia Internacional, eu encontrei prisioneiros, mulheres que estão no mercado. As pessoas sabem hoje sobre os seus direitos, os direitos humanos. Eles sabem quando eles são presos pela polícia e apanharam dentro de uma delegacia de polícia, algo deu errado. A lei foi quebrada. Então, é uma aspiração global que é fundamentada pelos valores universais dos direitos humanos. Os direitos humanos são universais. A validação dessa aspiração global, que é a democracia, aconteceu em 1947, com o nascimento da nação indiana, que provou que um país pode ser um país não ocidental, ele pode ser um país pobre, ele pode ser um país de analfabetos e ainda ter uma democracia que funciona. E isso a gente está falando de 70 anos atrás. Então, a validação de que a democracia é uma aspiração global foi nos dado pela
independência indiana e a experiência indiana na década de 40, se livrando de uma ocupação colonialista, recuperando a sua liberdade e, em vez de voltar lá para o regime de reinos que eles tinham, eles decidiram adotar a democracia parlamentar e essa democracia sustentou a vida política indiana desde 1947. E o prego lá no caixão de que a democracia é um conceito ocidental que a gente quer impor nos outros países foi nos dado pela África do Sul, em 1994. A primeira eleição não racial, onde os eleitores ficaram em filas por horas para poderem dar os seus votos. Então, pela primeira vez, os africanos negros da África do Sul puderam votar e participar de uma eleição democrata. Então, a democracia não é um valor que você só tem em alguns países. E por todos esses anos na África, desde a independência de 1960, todos aqueles que lutaram pela democracia, que foram presos, mortos, abduzidos na luta pela democracia, vocês não podem dizê-los que a democracia não é para você, a democracia é um conceito para o estrangeiro. Então, para mim, a democracia é hoje, sim, uma aspiração global. E o Joaquim me dá uma definição muito interessante de democracia. Ele fala que é o governo dos humildes, pelos humildes, para os humildes. O que significa que, num regime democrático, o poder não é exercício por aqueles que têm a riqueza, que são escolhidos por Deus e que pegam o poder pela força, mas sim, cada pessoa tem o direito do seu voto. E por isso é o governo dos humildes para os humildes. E quando eu vejo essa definição, eu acredito que há dois políticos que, para mim, são a personificação dessa definição de democracia. O Nelson Mandela e o Lula. Agora, se a gente for observar a democracia de uma perspectiva histórica, e aí, de novo, eu estou fazendo referência ao John Keane, ele fala que a democracia começou há 5.000 anos, antes de Atenas. Ele fala do Oriente Médio, ele fala da África, depois ele fala da Grécia, Roma, e ele fala da democracia de assembleias, que a gente ainda tem na África, em algumas vilas, o que a gente chama Lahu Apalá, ou seja, é aquela árvore à volta da qual os mais velhos vão se reunir até que eles cheguem a um consenso. Não é minoria ou maioria. Eles têm que chegar a um consenso até eles conseguirem chegar a uma deliberação. Às vezes demora tempo, eles ficam tomando os vinhos de palma e enquanto eles estão resolvendo, mas é resolvido pelos mais velhos. E é claro, se nesse tipo de relação, você está excluindo as mulheres e os mais jovens, mas é assim que é feito. E o Lar Apalá é essa forma de democracia que é uma democracia de assembleia. É onde a fonte da democracia começa. E depois nós temos as democracias representativas e agora nós estamos passando por uma época da democracia participativa. Não é só você dar o seu voto a cada 4, 5 anos, você quer, na verdade, um escrutínio público e um controle público do processo decisório.
Existem vários tipos de observadores, o sistema judiciário, a imprensa e o sistema internacional, como as Nações Unidas, os corpos, as agências das Nações Unidas, como o Comitê de Direitos Humanos, são partes do processo democrático nacional, porque os governos que ratificam o Compêndio Internacional sobre Direitos Políticos e Civis concordam em internalizar essa legislação. Ou seja, quando as Nações Unidas têm uma regra, ela não é uma regra estrangeira, mas ela é parte da legislação doméstica que pode ser levada à arbitragem a um corpo que traz no seu compêndio 192 governos. E os governos que ratificaram o protocolo do governo têm uma obrigação para implementar essas recomendações. E, se não, eles perdem a sua credibilidade perante o sistema internacional. Porque, como membro do sistema internacional, especialmente como um país como o Brasil, que é um membro ativo, sênior do grupo, você não pode simplesmente falar para outro país que eles devem respeitar os direitos humanos se você não está respeitando a decisão dos direitos humanos, do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que é parte de um compromisso internacional de apoiar e proteger os direitos humanos de todo mundo. E os governos que são parte desse tratado têm obrigação de respeitá-lo, senão é uma quebra do sistema internacional de lei e da regra a que eles decidiram cumprir. Muito bem. Isso posto, sim, a democracia é uma aspiração global. As formas democráticas estão mudando de democracia de assembleias para de representação e agora de participação, onde as pessoas querem mais do que simplesmente escolher pessoas que tomam decisões em seu nome. Eles querem responsabilização, eles querem participação no processo decisório. E o Brasil era um líder nessa área. Eu trabalhei em Porto Alegre no desenvolvimento da democracia participatória, junto com a Unesco, também no orçamento participativo, nos movimentos sociais, ainda em Porto Alegre, com todos os capítulos nacionais e todas as inovações que vieram do Brasil. Tudo isso colocou o Brasil numa posição de liderança quando você fala em fortalecimento de democracia, quando você fala em proteção e constitucionalização dos direitos socioeconômicos. E quando você fala, em terceiro lugar, de ter a propriedade dos recursos naturais. Os recursos naturais nacionais são de propriedade do povo para serem utilizados para o povo. Todos esses elementos constituem o manifesto do PT. Coisas que nós, como ativistas, eu sou membro do Partido Socialista de Senegal, nós, ativistas, vemos isso no Brasil como exemplos. Nós queremos esses exemplos. Nós queremos Bolsa Família, mas nós não queremos a judicialização da concorrências políticas, colocando na cadeia candidatos que são mais fortes com outros. Isso é muito injusto.
E também nós queremos ser iguais ao Brasil no futebol, né? Vamos falar a verdade, o nosso sonho é um dia ser que nem o Brasil no futebol. E nós não vamos descansar até a gente chegar nesse sonho. Muito bem. Quais são as ameaças de hoje? Bom, eu gostaria de fazer agora uma citação de um artigo recente que eu li, uma pesquisa que vem da Suécia. São pesquisadores suecos que estavam tentando explicar essa ascensão da extrema-direita na Suécia. Provavelmente vocês já acompanharam aí o partido pré-eleição e a ameaça que a Suécia está aí sofrendo com esse partido da extrema-direita. E a explicação, nesse caso, é que isso tem a ver com o influxo de imigrantes na Suécia, que levou à tratabilidade desse partido de extrema-direita. É um artigo que foi publicado há 3 dias. Eu posso passar depois a referência, se vocês tiverem interesse, é só me procurar. Mas, basicamente, o que os pesquisadores dizem é o seguinte. Em 2006, o governo centro-direita trabalhou, começou a diminuir o estado de bem-estar da Suécia, reduzindo todos os benefícios que eram relacionados a desemprego, licenças, etc. O bem-estar social. E, basicamente, isso foi reduzido para quê? Para dar benefícios fiscais para algumas pessoas. Isso em 2006. Aí, nós tivemos a crise de 2008, a crise mundial, que levou a muito desemprego, principalmente para aqueles que já tinham menos segurança no mercado de trabalho. Então, a ascensão da democracia da Suécia veio muito antes dos imigrantes, veio dos cortes nos serviços sociais para reduzir impostos, que é um clássico da agenda neoliberal, e na crise de 2008, e aí houve uma falta de proteção dos cidadãos. E foi esse governo, que era um governo centro-direita. Era centro. Era inclinado para a direita, mas era centro, porque a Suécia é governada pelos social-democratas por quase 100 anos. Então, centro-direita na Suécia seriam considerados em qualquer lugar como centro, mas, de qualquer forma, por que eles fizeram isso? Eles implementaram essas políticas neoliberais, especialmente num país com uma tradição de 100 anos, muito longas, de uma trajetória sociodemocrática, o estado do bem-estar social. Os eleitores começaram a procurar alternativas. E a alternativa foram os democratas suecas, que tiveram 18%, e também a esquerda, os partidos comunistas, etc. Ou seja, eles começaram a procurar fora do partido tradicional. Então, isso explica um pouco. Depois disso, chegaram os imigrantes, e aí você precisa ter lá alguma coisa para tirar a atenção das pessoas. Você precisa... tem lá a imigração da Síria, você tem sempre alguém para ser o espião ali. Nos Estados Unidos é o México, enfim, você começa a falar para as pessoas, essas pessoas de fora não são a gente, é por causa deles que as coisas estão ruins. Vamos voltar para aquela época que só tinha gente aqui. Eram tempos melhores, onde nós estávamos sozinhos.
né? Pode até ser aqui no Brasil o que as pessoas falam, por que não voltar para a ditadura militar? É um processo absolutamente irresponsável. Com certeza eles não viveram nessa época, por isso que eles querem voltar. Então, mesmo a democracia sendo uma aspiração global e mesmo nós tendo feito progressos importantes, é só olhar o mapa do mundo hoje. Vocês podem ver que a democracia não está diminuindo, ela continua a avançar. É claro que existem lá algumas pedras no caminho, existem resistências, por exemplo, na China. Mas aqueles que lutam pela democracia estão do lado certo da história. E a história é sempre uma luta. Você tem progresso, você tem reveses, você tem revolucionários, reacionários, e isso se aplica também à democracia. E se eu pegar o caso da África, por exemplo, na década de 60, na época da independência, a maioria dos países que adotaram a constituição dos regimes colonialistas adotaram uma constituição democrática, muitos deles parlamentarista. Daqueles que vieram do sistema inglês ou o sistema francês da Primeira República. Isso foi na década de 60. Na década de 70, foi o período dos golpes militares por toda a África. A maioria dos países passou por algum tipo de golpe militar, abolição da democracia, e depois de 10 anos eles não foram bem-sucedidos em realmente desenvolverem os seus países, eles retroagiram. E, igualmente aos militares, eles tentaram destruir os políticos, removendo a agenda de desenvolvimento, as políticas de desenvolvimento da agenda política e decidirem que os especialistas do Banco Mundial, das agendas internacionais, iam resolver o que funcionaria para os países, o que também não funcionou. E aí, nos anos 90, nós conseguimos ter o retorno da democracia e as dificuldades continuam. Agora os governos começam a adotar meios mais sofisticados. Pelo menos não se mata mais oponentes políticos no meio da rua. Eles são exilados, eles são presos, mas não são mortos no meio da rua. E com o progresso da educação, é cada vez mais difícil para um governo se sustentar de uma forma autocrática. Agora, se a gente pensar nas ameaças hoje, bom, uma ameaça é o neoliberalismo, que traz guerra às populações de todo o mundo. A outra ameaça eu já vi em algumas literaturas falando que uma grande ameaça para a democracia hoje é a perda de associados, membros de partido. E isso não é inevitável. Metade do meu ano eu moro na Inglaterra. E hoje eu vejo, por exemplo, o Partido Trabalhador no Reino Unido tem 500 mil membros, que é um número incrível, especialmente jovens, e isso tem aumentado muito. Então, isso depende muito da mensagem, no compromisso, especialmente para os partidos da esquerda. Os partidos a esquerda que quer implementar uma agenda liberal, isso é traição. E não é de se surpreender que as pessoas não querem confiar o estabelecimento político mais. Nós temos que ser, porque a gente mentiu para eles, a gente tem que ser honesto. Olha, dadas as circunstâncias, dada a globalização, dado isso, dado aquilo, é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente
pode fazer, aguentem um pouquinho, isso vai demorar 3, 4 anos, e depois disso a gente vai tentar melhorar as coisas. Mas a gente não pode fazer promessas e depois assumir o governo e implementar as políticas que os nossos adversários no campo neoliberal promoveram. Não faz sentido. Então, eu acho que isso vai aumentar o apoio nos partidos. E a outra coisa, eu acho que a gente aprendeu a lição pela história, é que democracia não é algo que a gente pode impor pela força. Não é bombardeando o Iraque ou o Afeganistão que a gente vai trazer democracia. Eu não entendo a cabeça de alguém que acha que isso vai acontecer. Tem que ser alguém que nunca leu um livro de história, que não entende política, que não entende como as sociedades funcionam. São coisas que têm que acontecer dentro dos países. A luta das pessoas para terem o seu próprio modelo de democracia. Pensar que você pode simplesmente impor a democracia por força e colocar isso como nome da sua invasão ao país estrangeiro por causa dos seus recursos é absolutamente uma desilusão. E eu espero que a gente tenha aprendido com isso, e os países no Sul, e eu estou falando aqui da África, porque a África foi o primeiro destino para intervenções, no nome de intervenção humanitária. A gente sabe que isso não tem nada a ver com intervenção humanitária, tem a ver com o controle de recursos naturais. E é por isso que a gente tem que pensar na democracia. Esse discurso não funciona mais. Nós esperamos que os ex-colonizadores dos países africanos tenham aprendido as lições do fracasso de todas essas intervenções que levaram a matanças, que facilitaram a emergência, o surgimento de extremismos e que agora parem com essas assim chamadas intervenções humanitárias. É melhor trabalhar preventivamente para que não haja necessidade de intervenções, garantindo a proteção dos direitos humanos. E aí, se não funciona, temos que nos assegurarmos de que quem cometeu o crime será julgado no Tribunal Internacional, e a luta contra a impunidade é a melhor ferramenta para evitar que esses crimes em massa e nos conflitos aconteçam. Não precisamos de intervenção. Eu acho que dentro da África, com a União Africana, com o ECOWAS e outros órgãos regionais, nós temos mecanismos para lidar com esses conflitos. Sim, haverá conflitos, sim, haverá violência, mas precisamos forjar a nossa própria história. Então, últimas duas coisinhas que eu queria dizer. Temos essa crise da democracia, de legitimidade, mas é alentador ver a resistência. Quando eu vejo os Estados Unidos, eu não estou surpreso por Trump, é claro, mas eu estou sim surpreso pela resistência. Eu estou fascinado com o número de mulheres negras candidatas na próxima eleição congressual, em novembro, de mulheres de origem latino-americana, hispânicas, né, candidatas. Elas entenderam, e por isso que eu gosto dessa fórmula de John Keane, o governo do humilde para o humilde pelo humilde. Né? Temos a emergência, o surgimento dessa tropa de humildes jovens, mulheres jovens, latinas, LGBT, indígenas, né? Que estão todas concorrendo não só para o Congresso, para os legislativos estaduais, mas também para o federal. E tudo isso foi muito impulsionado por Trump. Essa resistência, essa nova onda vai mudar a política dos Estados Unidos. Depois de Trump, algo melhor, algo grande
surgirá nos Estados Unidos. Eu tive uma reunião ontem com o movimento afro-brasileiro, né? O MNU, provavelmente, Movimento Negro. Eles me deram 2 itens de informação. Uma eu já sabia, que de acordo com eles, 54% da população brasileira se identifica negra. E a outra informação que eu não sabia, que o voto é compulsório no Brasil. Então, não é como nos Estados Unidos, onde as pessoas são impedidas de votar ou resolvem não votar, e só 40% das pessoas do eleitorado aparece para votar. Aqui, se a votação é obrigatória e a maior parte do eleitorado é negro, e as pessoas negras entendem que seu interesse é mais bem defendido pelo PT, então o movimento deveria ter como sua ambição mobilizar a comunidade negra pelo país afora, do Nordeste, nas favelas, para garantir, número 1, que as pessoas entendam onde residem os seus interesses. Basta olhar o que aconteceu no passado recente, em termos de aliviação da pobreza, de ações afirmativas, universidades para todos, eletricidade para todos, e quem está melhor equipado para defender seus interesses e deveriam ir votar. Então, tem que mobilizar, educar, bater nas portas das pessoas pelo país afora para garantir que o eleitorado compareça maciçamente e assim nós poderíamos, então, em princípio, supor que um candidato do PT ganharia. Minha última colocação, eu acredito no futuro da democracia, porque, em primeiro lugar, você tem a disseminação da educação. Pela primeira vez na história da humanidade, existem programas e políticas de educação universal. Eu trabalhei na Unesco 10 anos. Nossa missão na Unesco é educação para todos ao longo da vida inteira, começando com educação primária, secundária, terciária, e isso está se disseminando, está se espalhando pelo mundo. A gente espalha conhecimento, tolerância, compreensão dos valores, e por estar no interesse das pessoas de ter sistemas democráticos com mais educação ao longo da vida inteira, então aí sim a democracia prosperará, independente da forma. As formas democráticas mudam com o tempo, mudam nos lugares diferentes. Não existe um único modelo que serve para todos, mas as pessoas em seus diferentes países, por meio de suas diferentes lutas, inventarão modelos em que podem participar na tomada de decisões e com a capacidade também de retirar lideranças que não estejam à altura de suas expectativas. A outra coisa que eu gostaria de ver é solidariedade global. Solidariedade global. Precisamos de um novo movimento progressista internacional. A Internacional Socialista, infelizmente, é uma sombra do que já foi, né? Precisamos de um movimento global que junte os sindicatos, as entidades de jovens, de mulheres, os partidos progressistas, as universidades, de modo a pensar, trocar ideias, trabalhar solidariamente para garantir
que as promessas contidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos se tornem realidade. Muito obrigado.